Desde a saída do jogo de videogame da linha de produção até o console do jogador, o caminho é longo. Só os mortos fedem assim. Por isso, os jogos eletrônicos precisam de um sistema eficiente de distribuição. Mas a indústria do videogame caminha rapidamente em direção ao futuro dos jogos em streaming ou em nuvem. A mídia online, mídia física é coisa do passado. Eu acho que, pela questão ambiental, a gente não precisa mais ficar fabricando. Tudo que a gente não puder fabricar é ótimo. E pela conveniência, né? Tá sempre lá. Se você quiser instalar em outro computador, tá lá. Não tem que ficar procurando nada. É melhor para quem faz jogo também, porque você tem um controle melhor da pirataria, de como as pessoas estão usando o seu jogo. Eu sou completamente... Acho que tudo tem que virar virtual. Eu sou mais pela mídia física porque eu tenho um pouco de apego pelos jogos, assim, pela mídia mesmo, de ter aquela mídia. Eu acredito que a mídia online ela tenha mais facilidade para as pessoas, é um jeito mais fácil de você adquirir um jogo ou até mesmo jogar. Então é melhor do que a mídia física, você tinha que ir até uma determinada loja para poder comprar um jogo. Mídia física, porque sempre gostei muito de filme e gosto do jogo por ser como se fosse um filme bem interativo. Atualmente eu tô dando preferência para mídia online, via download. Só porque eu sou preguiçoso, não gosto de ir na loja comprar. O jogo online, em geral, deveria ser mais barato do que a mídia física. Só que isso não acontece no Brasil, então é melhor realmente continuar no Brasil com a mídia física. A combinação de inflação galopante, moeda desvalorizada e dívida externa fez os anos 80 serem considerados a década perdida da nossa economia. Em nome da defesa da indústria nacional, uma lei de reserva de mercado dificultava ou até impedia a entrada de eletrônicos no país. Naquela época, o videogame no Brasil era muito caro. Era um brinquedo que a classe média não podia se dar ao luxo de comprar e trocar a cada 2 anos. Era um grande presente de Natal, um grande presente de aniversário. Não era todo mundo que tinha. Então, a ideia de você jogar na casa dos parentes ou dos amigos era bem válida. Era bem mais difícil você ter alguém que fosse viajar para Miami ou para Disney e pudesse trazer um videogame. Era muito mais difícil encontrar em lojas aqui, importadores abusavam. Quem queria um console, comprava de contrabando, trazia de uma viagem ao exterior ou pagava muito caro por ele. Apesar disso, foi nessa época que a família brasileira descobriu o videogame como uma nova forma de entretenimento. Eu ganhei um Atari, que foi dado por meus pais como uma espécie de chantagem, ou prêmio, melhor dizendo, porque eu passei de ano na escola, eu estava indo muito mal, eu poderia escolher um brinquedo no final de ano de Natal, se eu conseguisse passar de ano. Então eu estudei como nunca na minha vida e ganhei um Atari de final de ano. Eu morava numa casa e eu era o garoto ali do bairro que tinha um Atari. Então a minha casa era o lugar onde a molecada do bairro ia jogar Atari. Hoje a gente tem um cenário que, lá por 2004, 2005, era quase inimaginável. 2003, 2002, digamos. Em 2002, 2003, ninguém poderia imaginar que essas empresas estariam no Brasil, porque o que a gente via era justamente o contrário. Parecia que estavam desistindo do Brasil. O Brasil era o lugar preferido da pirataria, era uma terra de ninguém, os impostos eram abusivos, nenhuma empresa séria conseguiria instalar negócio no Brasil e progredir. Eu ouvi isso da boca de um executivo de uma empresa de games há uns 10 anos, mais ou menos. Tentamos trabalhar sério no Brasil. É impossível, o Brasil não é um país sério. Então essa era a imagem que o Brasil tinha lá fora. Que se você quisesse fazer a coisa do jeito certo, você não ia conseguir. Você ia ter que pagar impostos muito altos, a burocracia não ia permitir que os negócios andassem, o público estava mais acostumado a consumir pirataria, então não ia abraçar a causa oficial, então o Brasil era um caso perdido. O mercado passou por muitas fases. Então, quando eu comecei a trabalhar, era uma fase complicada porque a pirataria estava começando a se espalhar de uma forma muito grande que prejudicava demais a indústria local.
E aí, vários outros pequenos segmentos começaram a aparecer. Naquela época, quando você falava em jogos, você só pensava em console, né? Não existia outro pensamento. A gente nem se lembra o quão difícil era ter videogame nessa época, porque a gente acha que hoje em dia é complicado, porque é muito caro, mas naquela época era muito pior. Naquela época era brinquedo para poucos mesmo. Então nada dizia que esse mercado ia vingar no Brasil, muito porque era elitizado. Mas vingou. Por quê? Porque os jogos eram bons. Porque eles prometiam e cumpriam. No Brasil, o que aconteceu? Nós, conhecendo o sucesso da Nintendo, tivemos que levar ao consumidor brasileiro muito mais serviço, oferecer a ele muito mais coisa para que ele ficasse com a marca Sega e escolhesse a marca Sega em detrimento da outra que era mais forte no mundo, né? Então, primeiro, o trabalho ele começou com o produto da Sega tinha uma vantagem muito grande. Ele era, do ponto de vista de hardware, melhor do que o da Nintendo, né? Ele era também um pouco diferenciado porque ele tinha o óculos 3D, né, que era um elemento que a Nintendo não tinha. Então a nossa estratégia foi destacar o óculos 3D, mostrar que era um produto superior. Investir alto no universo desconhecido dos jogos eletrônicos era uma aposta incerta. Mas em 1983, as empresas nacionais produziram seus videogames made in Brasil para abocanhar uma fatia do mercado. Alguns donos privilegiados do Atari 2600 puderam assinar o Telegame e sentir um gostinho do futuro. O serviço oferecia centenas de jogos carregados em um cartucho através de um modem e da linha telefônica. A mágica só estava disponível em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E os pequenos jogadores precisavam ganhar uma mesada gorda para pagarem a mensalidade do serviço. O assinante fazia uma ligação e carregava um jogo na memória do cartucho. O jogo ficava gravado enquanto o aparelho estivesse ligado. A própria Atari tinha um projeto visionário para conectar os aparelhos através do telefone, mas o futuro acabou no fundo da gaveta. A Warner, que era dona da empresa, não acreditava que alguém jogaria contra um adversário que não pudesse ver. O mercado dava os primeiros passos para a distribuição digital de jogos. Saem de cena as lojas do comércio varejista e as importadoras de jogos e equipamentos. Entram em cena os jogos distribuídos via internet, que no Brasil acabam ajudando na luta contra os preços altos e a pirataria. A distribuição online, ela tem algumas questões. Ela vai desde a facilidade de você comprar online até você baixar o próprio jogo online, que é o nosso caso. Então, hoje a gente faz distribuição de DVDs, mas assim, a grande maioria do conteúdo ele é baixado pela internet. E você tem, então, esses dois pontos, a compra e a questão da instalação do software em si. E no Brasil a gente tem um problema grave que é a internet. A internet brasileira é muito instável, principalmente. E isso atrapalha muito. Mas ainda assim é uma tendência natural que a distribuição online vai crescer demais. Olha, eu diria que a internet ela impactou no mercado de games de uma maneira bem agressiva, eu diria assim, né? Não se esperava essa revolução digital que é o que a gente vive hoje. A desintermediação entre o criador e o jogador foi genial, porque você pode fazer um jogo, distribuir através da plataforma, da internet, ou do iTunes, ou do Google Play, e chegar diretamente para o jogador. Agilidade na compra, o mercado muito mais aquecido, porque vai ser muito mais prático, né? E vai ser algo muito mais direto. Os pontos negativos disso é que hoje você tem muitas pessoas que vivem a partir do meio físico. E claro, elas vão ter que se adaptar, porque senão vai acabar esse mercado. Não tem como, é a tendência. Quando você compra um jogo de console, se ele não tiver um componente online, você vai jogar ele por, 2 meses, 3 meses e acabou. Quando você pensa no componente online, você adiciona um tempo de vida muito maior. Então, por exemplo, o primeiro jogo que a gente trouxe para o Brasil, que foi Ragnarok, na Level Up, foi lançado em setembro de 2004, a fase de testes, e ele está no ar até hoje. Isso era impensável antes para jogos, não existia, né? E a gente está falando de 10 anos de vida com uma grande quantidade de pessoas ainda jogando.
Então, essa questão da longevidade do jogo ela é muito importante. Uma segunda, que é fundamental, é a experiência que você tem com outras pessoas, que vai desde um ranking que você pode comparar a tua performance até você realmente jogar junto, jogar contra, porque antes ficava difícil de você ver quem realmente eram os melhores jogadores, hoje ficou mais fácil. Todos os jogos hoje da Ubisoft têm que ter componentes de comunicação entre os jogadores a partir da internet. Então isso é muito importante, é essencial. E todos os jogos agora têm essas opções de jogar com amigos, de jogar também remotamente com o seu tablet. Então você vai jogar no seu tablet com o jogo que você começou a jogar na sua TV, na sua casa. Então isso é uma inovação radical da internet, é o fato de poder jogar remotamente em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Em 2002, a empresa Phantom Entertainment anunciou o primeiro videogame para jogos sob demanda, ou seja, baixados no aparelho, sem CDs ou cartuchos. 2 anos depois, o The Phantom mostrou a cara em Los Angeles durante a feira de videogames E3. Misteriosamente, o projeto foi abandonado em 2006 sem grandes explicações, como se ele fizesse jus ao nome de batismo, o Fantasma. A distribuição digital abalou como nunca o mercado e botou fogo na discussão sobre o fim dos jogos vendidos em disco. Acredito que a mídia física ela tende a desaparecer, não só para os jogos, mas diversos outros segmentos. Eu acho que a mídia física não vai acabar. Eu acho que sim, devido à utilização de hoje em dia da tecnologia. Não, porque ela consegue reunir as pessoas fisicamente também, isso é importante. A tendência vai ser que os jogos, a distribuição seja online, mas sempre vai existir a mídia física. Eu gosto muito de colecionar as mídias físicas, então eu espero que não acabe. O online possibilita muito a interação. A gente vai ter que ter uma nova cultura para esse modelo digital online. Hoje a gente está cada vez mais vivendo o universo virtual. Você tem a oportunidade de ter pessoas conectadas mais com a internet do que assistindo televisão. Gosto da mídia física, mas eu acho que o jogo online é o futuro pela praticidade, na portabilidade de tudo. Se o jogo online conseguir ter a qualidade do jogo físico hoje em dia, é melhor esse jogo online porque você não precisa carregar mais CD, dá menos trabalho, é menos lixo pro planeta Terra. O Balist é um game que roda diretamente no Facebook. Ele foi feito em cima de uma tecnologia que nós desenvolvemos aqui dentro da empresa que permite portar um jogo com uma qualidade muito boa, com uma qualidade similar à que a gente tem nos consoles hoje, porém rodando no Facebook, né? Ele é um download extremamente pequeno e as pessoas conseguem acessar ele quase instantaneamente só a partir do download de um plugin de aproximadamente 2 megabytes. Essa tecnologia que permitiu ele ser um jogo portável para o Facebook trabalha principalmente em cima das texturas do cenário. As texturas de jogos modernos, elas são o principal responsável por gerar tamanho de arquivo.
As texturas são todas as imagens que compõem o jogo, são as imagens de concreto, de madeira, de grama, texturas de personagem, de armas e por aí vai. O que a gente fez com o Ballistic foi reduzir o tamanho dessas texturas em até 90%, para que o tamanho do jogo fosse extremamente reduzido e esse jogo pudesse funcionar dentro do Facebook através de um download extremamente pequeno, né? As pessoas não precisam esperar muito tempo para jogar. A gente está fazendo esse jogo em parceria com uma publicadora americana chamada Rumble. O modelo de negócio dele é o chamado free to play, né? Que na verdade a gente entrega o jogo gratuitamente. Existe uma curva de envolvimento do usuário. A partir de algum ponto nessa curva, ele começa a pagar para ter benefícios lá dentro, como compra de equipamentos, compra de personagens e etc. Então é um modelo bem praticado, é um modelo que está dando muito certo na indústria de jogos no mundo inteiro hoje em dia. One of the things that's so impressive about Icarus and Ballistic is when you look at it, people don't realize that it's a game that's played in a browser on Facebook. They think it's like a high-quality client download game. Rumble and Icarus, I think, came into contact through Unity. We were looking for our first external project, and Icarus came to us very highly recommended through Unity as one of the top Unity developers in the world. A empresa tem uma pegada muito nova. O fato de a gente ter começado recentemente faz com que o nosso foco seja muito em jogos sociais, jogos para mobile e jogos que possam ser portados para diversas plataformas, né? O mesmo produto pode servir tanto para computador quanto para tablets e as pessoas têm acesso ao mesmo jogo, independente se elas estão jogando em casa ou se elas estão jogando on the go, né? Se elas estão na rua ou em outros lugares, né? It's just been a great experience. I think Icarus has been great to work with. They're very collaborative. We have a very good process for working together. It's also, I think, Icarus and Rumble are a really good match. We share a lot of the same values and priorities around doing the right thing for the player. Quality first, those are kind of the things that are important to us. And it's shared by both Rumble and Icarus. It's not as easy as it might sound to just, release the product because we wanted to do it right. So we wanted to put it in Brazilian Portuguese. We wanted to make sure we did that right. Passion of the gamer here and how enthusiastic they are in the game itself and the storyline, and we have here at the show we're having trivia contests and things like that. The questions that people can answer blows my mind. I mean, we're involved in the games every day of our lives and we don't know as much as some of our fans here in Brazil know. So I think there's really that desire for really deep, rich stories and really interesting content. That is more the most interesting thing here. A guerra é o sangue vital deste mundo. Nós somos os seus filhos. A Neoplay é parceira de um dos principais publicadores mundiais. A Activision Blizzard é o número 1 e nós somos parceiros deles no Brasil com um contrato de exclusividade. Quando a gente fecha essa exclusividade, vem o pacote de jogos, né? Então, a gente não escolhe o jogo, e sim a gente é escolhido pela publicadora, tá? Nós somos hoje distribuidores da Capcom e da Konami e da Sega no Brasil. Eu estou falando! O papel do distribuidor é trazer o jogo lá de fora e entregar nas lojas do Brasil inteiro. É uma operação logística bem complexa, porque o jogo fica pronto com prazo pequeno e hoje o consumidor brasileiro quer receber o jogo no mesmo dia do lançamento mundial. O jogador, ele não quer esperar, ele quer ter o jogo no dia. Então, isso faz com que a operação seja bem complexa. O Brasil é um território muito grande, né?
e a gente tem que entregar desde o norte até o sul, se concentra mais na região sudeste, mas tem clientes que a gente atende pelo Brasil inteiro. Isso é o papel do distribuidor. Ah, o vão na montanha! Paraquedas! E também ajuda as publicadoras no marketing, tá? Hoje a gente tem mais ou menos de 3 a 4 mil pontos de venda que vendem videogames no Brasil. E essas lojas, elas querem ter o jogo na data e fazem eventos, porque os fãs das marcas, eles querem o produto no dia do lançamento e vão na loja. Então, provavelmente vocês já viram o lançamento dos jogos muito grandes, tem filas e filas de fãs esperando o sinal para poder comprar o jogo. Enquanto esperavam, o sangue dos mortos correu sobre eles. A areia grudou nas suas peles como um manto e os mudou. Os ungiu. Quando o inimigo se aproximou, os 14 que restavam surgiram da areia do deserto. Eles eram caçadores que não podiam ser vistos. Camuflados, os seus inimigos não puderam se defender. Quando os homens ficaram sem munição, usaram as facas. E quando as facas ficaram cegas, usaram as mãos. Quando o pó e a areia baixaram, apenas um inimigo havia sobrevivido. Ele foi encontrado no deserto, vagando errante e traumatizado. Ele avisou os demais de uma força tão ameaçadora e invencível que só poderia ser dita sobrenatural. Ele o chamou de Ghosts. A venda dos games na web abre espaço para os indies. E a plataforma Steam lidera a distribuição online. Os produtores podem apresentar os seus jogos, ganhar o apoio da comunidade e fazer parte do catálogo de vendas. No momento que entra a distribuição digital, que hoje é mais personificada pelo Steam, né, as coisas são completamente diferentes, né? Então, na primeira semana em que o jogo é lançado, ele já está espalhado por todo mundo, né? A gente consegue acompanhar alguns dados pelas visitas no site, ou, dependendo do jogo, enviando informações. E, simplesmente, na primeira semana, os jogos já estão em 60 países, 70 países. Bad Hats, que é um jogo também polêmico, né? Que foi desenhado com essa polêmica, né? Por ter uma violência cartoon, sangue, gatos contra ratos, enfim. E ele é um certo marco para nós no sentido de ser o primeiro jogo com publicação no Steam, né? Que então teve uma abrangência assim, que logo ou rapidamente ultrapassou o número de países alcançados, a abrangência realmente do jogo, assim, dos nossos produtos. Hoje o mercado indie cresceu bastante porque virou mais simples de desenvolver jogos para smartphone, tablet, porque os custos são mais baixos. As empresas de TI como Apple, como Google e Android, eles tiveram a boa ideia de oferecer ferramentas simples de alta qualidade e grátis para ajudar os jovens criadores a desenvolver jogos para as plataformas deles. E isso criou uma oportunidade excepcional para todos os criadores do mundo inteiro de testar essas ferramentas e aprender a fazer. Eu prefiro jogar na internet, porque não dá pau, sabe? Eu prefiro mais a mídia física, que eu posso guardar, entendeu? Porque a mídia online, ela geralmente quando dá algum problema, entendeu? Na sua máquina ou no seu console, aí você acaba perdendo ela. Por mais que ela esteja salva por onde você comprou, entendeu? Você vai ter que fazer esse processo de novo, de baixar ou adquirir de novo o produto, entendeu?
o mercado de videogames não para de se reinventar. E os novos modelos de produção e distribuição digital estão mudando rapidamente a lógica dos negócios.